Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, Marcos Ourique, bem-vindo à Academia do Agro, tudo bem contigo? Olá, Valdir, bom dia, é um prazer estar com você de novo aqui, falando com a sua audiência. Cara, muito bom tê-lo de volta, a gente sempre tem novidades, sempre tem atualizações e agora nessa nova versão do Código de Trânsito Brasileiro tem muitas informações aí que acredito os nossos ouvintes, o nosso pessoal, não que desconheça totalmente, mas não sabe às vezes a dimensão, né, dessas mudanças e as implicações que isso possa trazer. Então, cara, vamos começar. Essa tal de lei 14.071, agora que é 2020, né, essa lei, e que ela, conhecida agora como nova lei de trânsito, ela fez grandes alterações aí no Código de Trânsito Brasileiro. E isso começou a partir agora de 12 de abril, né? Isso. E para isso, te convidamos, meu amigo Marcos, para que você nos ajude a entender um pouco mais essas mudanças. O que você achou no geral dessas mudanças? Olha, Valdir, foram muito bem-vindas, tá? O Código de Trânsito Brasileiro, desde o início dele, da nossa primeiro código, essa é a terceira grande mudança nele e bastante relevante, tá? Eu acho que isso mostra que o Código de Trânsito, ele é um instrumento dinâmico, né? Ele não é congelado, então, só que é um instrumento reativo, ele não propõe alterações de comportamento. Ele vai reagindo às alterações de comportamento da sociedade. Então as coisas vão mudando, então um grupo de pessoas tratadas como especialistas sentam, discutem e veem como adequar a legislação a esses novos comportamentos. E o código veio para isso, ele trouxe bastante coisa, ele incorporou bastante coisa atual que não estava contida no código anterior. Eu achei bastante positivo. Lógico, eu tenho críticas a ele também, em alguns pontos, mas são poucas críticas e muitos elogios, tá? Tem bastante coisa nova e interessante. Podcast Academia do Agro. Ô Marcos, na nossa última entrevista, nós conversamos bastante sobre, logicamente, focado ao agronegócio. Nós tocamos em assunto de gestão de riscos, quais são os impactos e os cuidados que o pessoal do campo tem que ter, principalmente com todos aqueles fatores, né, adversos como estradas ruins, poeira, som, etc. E hoje, com essas mudanças para o público deste canal, para o público do agro, há alguma mudança que você destacaria de relevância? Eu acho que tem bastante coisa aí, então a gente vai focar porque mudou muita coisa para muita gente, né, que trabalha com trânsito, mas para o usuário direto e pensando no seu público aí, pessoal do agronegócio, eu vou destacar alguns artigos primeiramente aqui, que eu acho que são interessantes assim para ver como que eles incorporam atualidades no código, né? Então, o artigo 182, por exemplo, inciso 11º, ele colocou que parar sobre ciclofaixa ou ciclovia agora é uma infração grave, né? Então, ele está incorporando a bicicleta ao nosso novo modelo, né, de trânsito agora. Por quê? Porque com a questão da pandemia, ela trouxe um monte de desvantagens, de mortes, desestruturação, parte econômica, mas ela, é lógico, como tudo, ela tem o seu lado positivo também. E uma coisa bastante positiva é que aumentou enormemente o uso da bicicleta durante a pandemia. Então eu tenho colegas aqui em Campinas que têm bicicletaria, né? Locais que mexem, oficinas de bicicletas e tal, eles aumentaram um monte, eles ganharam muito dinheiro durante a pandemia. Então, tanto que eu levava a minha, eu tive que mudar, porque o cara não tinha mais agenda, né? Era impressionante, o Denis. Então, acho que isso é uma coisa legal. Então, o código também colocou, e a gente vai precisar dar mais atenção agora ao ciclista, porque a quantidade aumentou bastante. E lógico, né? Numa negociação entre veículo e bicicleta, a bicicleta leva desvantagem, né? Então ela há muito mais riscos. Então, parar sobre ciclofaixa ou ciclovia agora passou a ser infração grave. Isso é uma mudança interessante. Mais uma interessante que acho bem curtinha assim, artigo 244, o transporte de crianças em moto.
Então, antes era até 7 anos de idade, né? A partir daí poderia, subiu para 10 anos, é gravíssimo agora, e suspensão do direito de dirigir. Se você for flagrado transportando uma criança com menos de 10 anos em moto hoje, é gravíssima multa e suspensão de direito de dirigir. E mais uma, assim, bem rápida, que acho que tem tudo a ver com todo mundo, né? É a questão do uso do farol baixo. A gente sempre defendeu o farol baixo, em qualquer circunstância. E antes ele era obrigado em rodovias. Agora ele está limitado apenas a rodovias de pista simples. Isso é uma pena que ele tenha regredido. Eu prefiro tudo. Só que também o artigo 250, ele acrescentou o seguinte: antes não tinha isso. Em chuva, neblina e cerração. Antes estava como lanterna nessas 3 situações. Então ele atualizou uma parte legal aí. Aí são só 3 coisas bem básicas que eu falei, para você ver como que o código é dinâmico, tá? Tá certo, isso é bem bacana. Certo. Essa questão do farol baixo aceso, inclusive grandes corporações já tinham adotado mesmo antes da exigibilidade do Código Brasileiro de Trânsito, né? Por entender ser uma questão de segurança muito grande. E esse retrocesso, vamos chamar assim, esse pequeno retrocesso que eles deram, mas também tem um sentido, né? Que vai amenizar, porque com a atualidade desses novos veículos, os veículos novos saem todos já de fábrica, né? Com a luz diurna, né? Automaticamente acesa. Então, isso, de repente, talvez até por conta dessas inovações e atualidades, ela tenha dado esse pequeno passo atrás, creio eu, né? Olha, talvez eu esteja enganado, mas talvez seja isso. É assim, então, nesse caso, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que a DRL é Daylight Running Lamp, é a luz de rodagem diurna. É aquele filetezinho de LED, tá? Então, os carros modernos vêm, de fato, mas quando você pega numa rodovia, uma viagem durante o dia, né, com sol forte e tal, qual é a função do farol baixo numa rodovia duplicada, triplicada? É muito mais para quando você se aproxima de um caminhão, pelo retrovisor, ele perceber a sua aproximação, pós de ponto cego, né? E a DRL é muito fraca para isso, ela não cumpre. O farol baixo tem uma intensidade de luz muito mais forte. Então, tanto que os clientes eu tenho defendido. A gente tem uma palestra agora para essa atualização do código, tá? Uma palestra de 1 hora e pouquinho sobre isso. Eu tenho defendido, mantenha o farol, não confie na DRL. Tá? Para mim, ele é muito mais uma decoração, vai virar uma moda, do que um instrumento de chamar a atenção para o seu veículo. Tá? Entendi. Não, legal, bela abordagem. Podcast Academia do Agro. Cara, há uma coisa que também me chamou a atenção, mas eu queria entender um pouco melhor, a questão de autuações por embriaguez. Mudou alguma coisa o código? Se tornou mais rígido, o que, apesar que é a famosa lei seca, né? A gente sabe o quanto isso tem trazido de perdas, né? Perdas, impactos, né? Realmente é dramática essa situação. Houve algum aumento em termos de penalidades, maior vigilância em cima disso? Na Lei 14.071, não, assim, diretamente, porque a última alteração, né, no artigo 65, que é o que trata sobre ingestão de bebida alcoólica e direção, é a Lei 11.705 de 2008. Né? E ali é gravíssima, 7 pontos, a multa vezes 10 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, isso é de 2008, são 12 anos já em vigor, 12 anos. E agora não mudou nada não. Agora, eu acho que isso aí, Valdir, quando fala da Lei Seca, o artigo 65, foi bom você tocar nesse assunto aí, porque ele não está contemplado nessa mudança do código, mas eu acho que é um artigo que a gente dirigir sob efeito de álcool é muita irresponsabilidade, é muita, porque o álcool ele altera as 3 fases do nosso processo, tanto a nossa percepção dos fatos, a gente está com visão, a gente está mais lento, o tempo de reação também vai estar alterado, e a execução da manobra emergencial em caso de imprevisto também está alterada, porque só a coordenação motora já não é mais a mesma, independentemente da quantidade de álcool ingerido. Né? Você tomou um cálice de vinho, uma cerveja, uma caipirinha, meu amigo, você não é o mesmo, tem alteração ali. E agora tem gente que fala assim, mas o limite é muito baixo. Ele tem que ser baixo, porque um cálice de vinho, para você faz um efeito, para mim faz outro, e para o Zé faz outro, e para Maria faz outro. Ninguém sabe, não tem um padrão. Então, para mim, eu acho perfeita a frase, se bebeu não dirija, vai dirigir não beba. Ponto. É isso. Não misture as duas coisas. Você quer beber? Beba à vontade, meu amigo, mas tem alguém que dirige por você, né? Afaste-se dessa tarefa. É uma incompatibilidade muito grande.
na minha opinião, beber e dirigir, falar ao celular e dirigir. Essas duas coisas, elas não são miscíveis. Nem celular, nem bebida com direção. Cada coisa no seu ponto, no seu lugar, no seu momento. O Marcos, vamos aprofundar um pouco mais essas mudanças. A validade do CNH mudou, o sistema de pontuação também. Você citou até algo relativo ao que exerce atividades remuneradas. Pode explicar um pouco mais quanto a essas mudanças? Eu acho, sinceramente, esse é o ponto nevrálgico para o seu público, principalmente, tá? Porque aí mudou bastante coisa em relação à CNH. Bastante coisa. Quando eu falo que o código é dinâmico, eu vou começar assim, pegar o artigo 159, né, que colocou assim, a CNH é expedida em meio físico ou digital, que é a CDT, que é a Carteira Digital de Trânsito. Então, eles já incorporaram nesse código o app, né, o aplicativo onde você monta a CNH. Agora ele é formal, está escrito no código, vale como documento. Então, eu gosto de fé pública e é um documento de identidade. Se tiver com o celular, com a CNH ali digital, acabou, meu amigo, vale ela. Então, eu acho que isso aí, todo mundo onde tem, né, onde o estado que já tem, se conseguiu baixar o aplicativo, vale a pena ter. Vou te dar um exemplo bem rápido. De setembro do ano passado, eu fui de moto aqui de Campinas para Uberlândia. E a hora que cheguei pertinho de Uberaba, lá parei num posto e tal, aí eu precisei comprar um negocinho, tomar um refrigerante e tal. Aí a hora que fui pegar, eu falei, cadê minha CNH? Não estava comigo. Eu falei, não é possível que eu fiz uma besteira dessa, né? E eu falei, não, mas eu tenho um celular. Aí peguei o celular e estava o aplicativo direitinho. Mas me deu um alívio na hora, Eu falei, já pensou, eu estava lá em Uberaba já. Se eu tivesse... E eu estava sem a CNH, eu não encontrei ela mesmo. Eu tinha deixado aqui em casa. Então... Olha só. É bem legal. Então, essa é uma mudança. Vamos para outra mudança bem interessante. O exame de aptidão física e mental, que é a validade do nosso CNH, ele também mudou agora. Para quem tem menos de 50 anos, a CNH vai passar a valer por 10 anos. Para quem tem de 50 a 70, ela vale por 5 anos. E para quem tem mais de 70, ela valerá por 3 anos. E aí tem uma pergunta que numa palestra recente que eu fiz, né? A pessoa colocou a pergunta, eu acho que vale a pena para o seu público também aí. Ô Marcos, a minha carteira, ela é válida por 5 anos, ela vence o ano que vem, né? E eu tenho menos de 50 anos de idade, estou com 44 anos de idade. Ela passa a valer automaticamente por 10 anos? Não. Vale o que está escrito nela. Aí na renovação, se você tem menos de 50, aí a próxima validade virá para 10 anos. Então vale o que está escrito nela hoje, tá? Então se vencer o ano que vem, ela vence o ano que vem. Aí, na renovação, ela passa a ser incorporada nesse novo formato aqui agora, tá bom? Então, essa é uma coisa legal, Rodir, é a validade. Aí, depois, eu não sei se você colocou nas suas perguntas aí, né? Mas o outro tópico bastante importante são as diferenças para a categoria CDE, exame toxicológico. Isso. Você tinha algo nesse sentido? Tem sim. Eu gostaria de saber em relação a essa questão de exame toxicológico. A nova lei pontua que o exame tem a mesma periodicidade, mudou a periodicidade, como é que ficou as observações em relação às categorias, qual que é a frequência, né, de renovação disso. Gostaria sim de que você abordasse esse assunto. É muito importante, principalmente para o pessoal que exerce atividade remunerada, motorista, etc. Sim. Eu acho que aí é a grande mudança e é onde o pessoal tem que ficar bastante atento, tá? Então, o exame toxicológico, ele é exigido para quem tem categoria C, D e E, ok? Então já era assim, continua assim, bonitinho. Para A e B, ele não é exigido. E o toxicológico, isso também não mudou, ele tem a validade de 2 anos e meio. Tá? Então, a cada 2 anos e meio, você tem que refazer o toxicológico. E aí, o que vem agora de importante assim, que é a formalização da penalidade, né? Se você for flagrado positivo no toxicológico, é suspensão de 3 meses, direto, tá? Então, são 90 dias de suspensão se der positivo. Outra coisa importantíssima, toxicológico. Se você for flagrado com ele vencido há mais de 30 dias, né? Então, lógico, vem na carteira registrada lá que você fez o toxicológico e a validade dele. Mais de 30 dias é a mesma coisa. É gravíssima, vezes 5 e suspensão de 90 dias de novo. 3 meses de suspensão da habilitação. Então, para quem trabalha com carro, com instrumento de trabalho, é um profissional, depende da CNH, bobeou com toxicológico, olha a encrenca que dá, né? E aí tem mais uma coisa. No artigo 65, eles acrescentaram lá um parágrafo único
que para quem exerce atividade remunerada, né, na CDE, nas categorias, você também tem que fazer o toxicológico a cada 2 anos e meio, né? Só que tem o seguinte, suponha que você tem menos de 40, vou pegar aquele exame, você tem 44 anos de idade, você renovou a habilitação e a sua próxima habilitação vale por 10 anos. E você colocou lá o EAR, né? Exerce atividade remunerada. Se você colocou e você tem CDE, exerce atividade remunerada, você tem que renovar a cada 2 anos e meio. Como a sua habilitação vale por 10 anos, você vai ter que fazer 3 exames toxicológicos, correto? O que acontece, Valdir, que veio mudança importante aí? Se quando você for renovar a carteira daqui a 10 anos, se você não tiver feito algum desses toxicológicos, porque vai aparecer no seu prontuário lá, ele fez 2, mas pulou 1, já vai ser suspensão já. Tá? Então você tem suspensão de 30 dias, automaticamente você deixou de fazer. Mesmo que você não tenha sido flagrado dirigindo durante aquele período, que você estava sem o toxicológico, por ter pulado um exame daquele, você vai ter a mesma penalidade. É multa vezes 5, mais suspensão de 90 dias. Então, é super importante ficar bem atento a isso, a validade do toxicológico. Só que tem uma vantagem. Né? Fala, nossa, então é muita desvantagem ter a atividade remunerada, porque tem que fazer de cada 2 anos e meio, frequente e tal. Tem a desvantagem, mas tem a grande vantagem também. Quem exerce atividade remunerada, CDE, a pontuação dele é sempre 40 pontos, então ela não tem essa graduação que foi mudada no código, a gente fala daqui a pouquinho sobre ela. E quando ele chega com 30 pontos na pontuação, ele pode fazer o curso de reciclagem lá, e ele zera toda a pontuação. Então, esse cara não perde a carteira se ele quiser. Então, chegou nos 30, ele faz o curso. Então, isso é uma exclusividade para quem exerce atividade remunerada, tá? Se bem que eu falo assim, quem exerce atividade remunerada é profissional, CDE, ficar acumulando 30 pontos, tem a dó também, né? Então, tem o outro lado. A gente espera bom comportamento desse pessoal. Eles são profissionais, eles dependem do carro. Deveria dar bons exemplos no trânsito. É isso. É verdade. E quem tem uma carteira com essa categoria C, D e E, mas não exerce atividade remunerada, tem a mesma penalidade? Por exemplo, você está dirigindo um veículo que não está na categoria D, por exemplo. Não está dirigindo uma van, não está dirigindo um ônibus, não está dirigindo um caminhão dentro de uma metragem, está dirigindo seu veículo particular. Ou não tem mais atividade remunerada, vamos chamar assim, mas ele tem a carteira profissional. Se ele foi flagrado sem a renovação do exame toxicológico, ele fica à mercê das mesmas multas? Vamos pegar um exemplo assim, suponha que você tem a categoria C, só que você não colocou lá que você exerce atividade remunerada. Perfeito. Então, você tem que fazer o toxicológico, ele vale a cada 2 anos e meio, e quando vencer, você tem aqueles 30 dias para renovar, certo? Perfeito. O que acontece é que quando vencer sua carteira daqui a 10 anos, se você tiver pulado um período desse, você não vai ter a suspensão, né? Se você não foi flagrado naquele período, no momento que você estava com o exame vencido, não é depois de 10 anos que eles vão te pegar. Eles vão pegar só quem exerce atividade remunerada, tá? Ok. Perfeito. Essa é a diferença. Beleza. Podcast Academia do Agro. Cara, e vamos voltar agora, nas validades CNH, comentamos o sistema de pontuação. Como é que ficou isso agora? Olha, teve muita discussão nessa parte da pontuação, muita gente foi contra, né? Muita gente foi contra, mesmo que na MP, nós somos em 3 sócios, eu tive sócios contra daqui, eu era voto vencido, né? E eu fui a favor, eu achei bem legal essa graduação, porque, por exemplo, você está em Goiânia, você tem um pessoal que está em Recife, tem um pessoal que está em Parauapebas, entendeu? Tem um pessoal que está lá em Santa Cruz, e um pessoal que está aqui em São Paulo. São realidades de trânsito muito diferentes. Então, em São Paulo tem a questão do rodízio, por exemplo, né? E às vezes você esquece o rodízio, né? Eu já tive multa de rodízio, já algumas, né? Sabe quando você sai de uma reunião, você sai meio pensando ainda, você tá aí naquela... E você que lembrar de rodízio nada, né? Só que são 4 pontos, né? Então tudo bem, é pouquinho, é inflação média, tal, legal. Então, o que mudou no código agora? Se você somar, chegou lá nos 20 pontos, você somou 20 pontos, tem alguma gravíssima nesses 20 pontos? Não tem nenhuma gravíssima. Então, seu limite é 40. Toca o pau. Não acontece nada com a sua CNH. Se você chegou em 20 pontos, né? Você fala, deixa eu ver que multas que eu tive aqui. Eu tive uma gravíssima. Se eu tive uma gravíssima, o meu limite são 30 pontos, não são os 20.
Se eu tive 2 gravíssimas, chegou nos 20 e acabou, né? Então, agora, só vale então, a multa gravíssima hoje, ela interfere no limite de pontos que você pode atingir para ter a carteira suspensa. Então, se você não tiver nenhuma multa gravíssima, você pode ir até os 40. Teve uma até os 30. Não, teve 2, chegou em 20 e acabou, né? E eu acho isso importante, porque quando fala gravíssima, tem várias infrações gravíssimas que já causam suspensão. Por exemplo, o artigo 65, a gente acabou de falar, que é bebida, é a lei seca, tá? Mas, vamos supor que você tem gravíssima, você tem velocidade acima de 50%. Por você ser flagrado acima de 50% da máxima permitida, tenha dó, né? Então, às vezes, é uma distração muito grande ou uma irresponsabilidade, é uma opção sua andar daquele jeito. Tem a de semáforo também, né? Então, você tem algumas infrações gravíssimas que elas impactam diretamente na segurança, não só sua, mas de todo mundo que está ao seu lado, está próximo de você no trânsito. Então, eu concordo, quem não tem gravíssimas, tem leves, médias, ele pode, às vezes são infrações tão bobas, né, que ele é penalizado já com a pontuação, com o valor da multa, mas não precisa ser com a suspensão da habilitação. Então, eu concordei com essa graduação, tá? Achei interessante. Entendi. Outra coisa é que também agora existe, não é um prêmio, mas para uma multa que você definir pagar antecipadamente, você tem um belo desconto em cima, né? 40% isso? Isso teve. O que está tendo agora de mudança aí, mas ainda eu acho até perigoso discutir esse assunto agora, tá? Que é a questão de você trocar uma infração leve ou média por advertência. Esse acho que foi o maior prêmio trazido na Lei 14.071. Mas isso depende ainda de algumas regulamentações, tá? Então, ela não está vigindo ainda. Ela tá. Então, primeira coisa, não é automático, né? Então, você tem que entrar com um pedido de conversão para advertência. Então, não é nada automático. Eu tive leve e média, a primeira infração minha, eu não vou nem dar bola porque vai ser advertência. Não. Você tem que ir atrás, solicitar isso aí, mas isso ainda depende de algumas regulamentações de estado para estado. Então, toma cuidado, tá? Agora, em relação ao desconto por pagamento antecipado, isso acho que vale em qualquer meio financeiro, isso é super importante, se você pode antecipar o pagamento, você tem um desconto ali, isso é interessante, tá? Mas acho que a maior vantagem que teve agora foi a questão de você poder, para quem não tem histórico de infrações ainda, né, então você pode converter a leve e média para advertência. Entendi. Marcos, bacana, cara, muito bom te encontrar, muito bom você nos trazer essas atualizações. A gente vê o quanto que muita coisa passa desapercebida nessa rotina maluca que a gente tem, na correria do dia a dia, e a gente não se atenta a alguma dessas alterações. Gostaria de te agradecer, como você já sabe, isso aqui é uma arena sempre aberta à sua participação e de demais colegas, trazendo essas informações tão relevantes, tão importantes, principalmente nós que hoje vivemos embarcados, né? Nós estamos para cima e para baixo, e hoje a mobilidade passa diretamente do respeito a essas novas regras, essas mudanças. Obrigado, cara. Valeu, Valdir. Obrigado pela oportunidade. Eu acho assim que, como eu disse, o código ele trouxe muitas novidades, ele vai se modernizando, ele vai se adequando aos nossos hábitos, né? Então, acho que só a hora que fala da DRL, da questão do pedestre, são várias mudanças que você vê que ele é dinâmico, ele é vivo, é um organismo vivo. Né? Isso é super interessante para a gente dar importância a ele também. E uma vez estabelecida uma regra que foi estudada, elaborada, discutida por um grupo de pessoas tidas como especialistas, de repente nem todo mundo porque são políticos que fazem isso aí, né? Mas a intenção é sempre das melhores. Veja o que mudou de positivo nesse código, muita coisa bacana. Agora, pode ter erro? Pode, porque são todos humanos, a gente erra também. Mas isso eu acho que é legal para a gente dar um pouquinho mais de atenção e levar mais a sério o nosso Código de Trânsito brasileiro, tá? Ele é fundamental à nossa segurança como um todo. E acho que mais uma coisa importante, ainda falando de segurança no trânsito, que eu acho que vale o comentário em relação à pandemia, Valdir, é o seguinte, com a pandemia, a gente teve uma redução muito drástica na quantidade de viagens. É o que você falou também. A minha quilometragem atual, eu estou dirigindo menos de 1.000 por mês, porque é tudo online. Então, eu cuido dos cursos presenciais, das palestras. Então, acabou a viagem, é tudo online. Eu estou rodando menos de 1.000 por mês. Então, com essa redução de viagens, o que acontece? A gente vai ter uma redução, uma mudança muito drástica na base de dados.
Então, as comparações estatísticas do que era o trânsito até 2019 do que ele é agora, vai ter uma alteração brusca, porque não tem parâmetro mais, a gente está sem parâmetro. Então, a gente não pode confiar, a gente vai ter que tomar muitas decisões agora até reconstruir uma base de dados. Isso é super perigoso. Então, eu vou só te dar uma informação importante que vale para os seus ouvintes também. Mas reduziu a quantidade de viagens, deve ter melhorado a segurança no trânsito. Negativo. Na ANP, o nosso histórico de óbitos, de 2000 até 2018, era de 3 óbitos a cada 2 anos. Então, 1,5 óbito, não existe meio óbito, né? Mas 1,5 óbito por ano. 3 óbitos a cada 2 anos. 2020, nós tivemos 4 óbitos. A gente fechou abril desse ano com 4 já. Então, o que isso significa? Quer dizer, é uma coisa fora do normal. Redução de viagens e aumento da severidade. Por quê? Porque nós estamos atrapalhados mentalmente, psicologicamente, tem gente com medo, tem gente com pressão econômica, questão de emprego, e só para ver o quanto essa parte mental e psicológica influencia no trânsito. Fiquem atentos, não pode bobear, tá? Cara, que dados interessantes que você trouxe, hein? Cara, impressionante. É impressionante. Marcos Orich é nosso pesquisador, consultor, palestrante no assunto trânsito, mais de 25 anos em atividade, através de palestras e treinamentos, tanto teóricos como práticos, sempre em company, e já treinou até 2020, com certeza, mais de 50 mil pessoas nesse país. 65 mil. Atualizando o número, 65 mil pessoas. Então, aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais profundamente esses tópicos, esse assunto, contar aí com a participação do Marcos na sua empresa ou nas suas informações, no nosso descritivo do podcast vai ter o contato dele, o e-mail dele, o site dele. Fique à vontade ou entre em contato com a gente os coloca em sintonia. Obrigado, Marcos. Fica com Deus. Grato aí pela sua atenção. Valeu, Valdir. Obrigado pela sua oportunidade e até uma próxima nossa aí. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas. Boas ideias. Olá a todos que acompanham aí a Academia do Agro. Sou o Cléo João da CJ Agrícola, de Rio Verde, Goiás. Um assunto bastante pertinente e que gera dúvidas a muitos produtores: como construir o perfil do solo utilizando implementos agrícolas. Bastante importante esse ano, 2021, aonde que está se abrindo muitas áreas, mas muitas mesmo que eram de pastágio, de cerrado, áreas argilosas e também áreas arenosas. Vou falar um pouco sobre a utilização de grades subsoladoras. Primeiro passo, numa área mais argilosa, vamos falar assim, acima de 40% de argila, o que nós recomendamos quando vamos fazer o perfil do solo? Primeiro passo seria, às vezes, entrar com um subsolador, uma escarificagem até 35, 40 centímetros, entra com uma grade intermediária de 28 polegadas para quebrar essas fendas, senão o calcário entra nessas fendas. Fazendo a calagem após a subsolagem não é recomendado. Então, utiliza-se uma grade intermediária, aí sim, faz a calagem, aí vem com uma grade pesada. O que seria uma grade pesada? Uma grade acima de 36 polegadas. De 36 até 42 polegadas tem uma boa penetração após a subsolagem e a grade intermediária. Aí sim faz-se revolvimento do calcário já aplicado. Tá? Entra com uma nova gradagem, né? Ou seja, 2 gradagens profundas após a aplicação do calcário. Só para vocês terem uma ideia, uma grade de 36 polegadas, ela faz um perfil de 36 centímetros. Uma grade de 40 polegadas, ela faz um perfil no solo de 40 centímetros. Né? Só para vocês terem uma ideia
da penetração dessas grades. Ok? E aí entra com uma fosfatagem, vou falar assim, uma fosfatagem e uma gessagem. Pode ser os dois juntos, pode ser um fosfato natural, um reativo, ou às vezes um super simples, junto com gesso, e vem com uma grade niveladora de 20 a 22 polegadas, fazendo uma pequena incorporação, uns 10 centímetros, vamos falar assim, né? E aí sim, coloca-se o cloreto de potássio, tá? A lanço, sem fazer gradagem. Ele vai percolar quando começar as chuvas. Isso seria uma boa técnica que deu muito certo aqui no sudoeste goiano, vamos falar assim, uma área argilosa e um resultado bastante positivo em produtividade. Já numa área mais arenosa, vamos falar em áreas até de 20% de argila, que esse ano tem bastante áreas sendo abertas com esse teor de argila. De 10% e 15% tem bastante área sendo aberta, né? Talvez não há necessidade de fazer a escarificação ou subsolagem, não há necessidade. Vamos imaginar uma área que é pasto ou que é cerrado, depois de fazer todo o preparo, enleiramento, desmatamento, enfim, limpeza da área, entra com uma grade intermediária, 28 polegadas, para dar aquela arrumada na área. A gente fala assim, no sentido popular, dá uma ciscada boa, né? Uma pequena incorporação, aí sim, entra com a calagem. E aí vem com já 2 grades pesadas, como eu falei no vídeo anterior, com 2 grades acima de 36 polegadas, fazendo um bom revolvimento de solo, misturando bem esse calcário. E o calcário, para ter uma boa reação no solo, ele tem que estar bem revolvido com o solo, né? Bem revolvido. Ok, aí vem depois novamente com a fosfatagem e com a gessagem, entrando com uma grade niveladora, fazendo essa pequena incorporação no máximo 10 centímetros, né? Então, diferenciando da área bastante argilosa, não há necessidade de utilizar o subsolador ou escarificador, né? E sempre trabalhar um calcário de boa qualidade, sempre posicionando um PRNT acima de 90%, tá? Com um PN já próximo de 100, tá? O óxido de cálcio aí vai depender se está fazendo dolomítico ou calcítico ou os dois, numa dosagem bastante boa, vamos falar assim, já que vai fazer um perfil de solo, e uma boa incorporação e revolvimento desse calcário, para começar já no primeiro ano, ter um resultado bastante positivo em produtividade. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!